Will be in English. Pronto, bom dia a todos, obrigada por terem vindo. Vamos fazer aqui a sessão um bocadinho em duas línguas. O debate será em português, mas algumas das outras apresentações são em inglês, por serem convidados internacionais. Queria agradecer a todos terem vindo e vou passar aqui para inglês para introduzir o professor Timothy Steiner. So I'm going to switch to English to introduce Professor Timothy Steiner. He's doing, who gave the great pleasure of doing the opening session, and he just received a lifelong achievement award in this Congress, in the European Headache Congress, and has an amazing work done in headache research. He is the director of the global campaign against headache, Lifting the Burden, who is in official relationship with the World Health Organization and has done amazing work in this area. Everyone that does research in migraine knows most of his papers and is all the time citing his research. So thank you for all this work. He is also a professor in several universities in UK, in Copenhagen, and Norway as well. So Professor Steiner, I'm handing it to you. Thank you. Thank you very much. I'm part of the English part of this meeting, and I'm going to make this quite informal. I've got this in front of me just because Madalena asked me for LTB's vision on occupational health involvement and companies' responsibilities in migraine management. And I replied, I don't think we have a vision on that. And that's because our perspective is global. And there are so many variations in the way employment works in different countries throughout the world that I think it's very difficult to have a single view on how things should be. So I'm just going to put that aside. What we do have, I think, is a number of things that we've learned. I presume that's, yes, from the Global Campaign. Now, this is not from the Global Campaign. As you can see, this is old data from the United States. It's wrong. It was wrong at the time. It was a gross underestimate. But the point that I want to make from it is that it shows that the direct medical costs are only about 10% of the total costs of migraine. It's the indirect costs that make up 90%. And there have been many studies since then that have confirmed that. It's the indirect costs, which is essentially the lost productivity costs. The migraine carries a very, very high lost productivity burden, and that surely is what employers must be concerned about, even if they're not concerned about the symptom burden of headache disorders. This is Eurolight, which was conducted now some time ago. Data here from 9 countries. We did a cost estimation. Bottom up means that of the 8,000 participants in this study were each asked individually what their estimated costs were, and then they were all added up to arrive at a total. And these are the totals, mean per person annual cost. For migraine, it's well over 1,000 euros per year. And the point there is that 93% of that is indirect costs. And if you look at the other headache disorders, it's actually much the same. The cost to the individual of tension-type headache, of course, is lower, but it's still significant. And for medication overuse headache, that's the big one. But for all of these, over 90% of the total costs are indirect lost productivity costs. Those are the totals when you add them up for all society. For the European Union, migraine over 50 billion euros annual costs. But note that that's less than half the total cost of headache disorders. So the Global Campaign perspective, I try not to focus on migraine. I can understand why people do it at an individual level, but we don't. All headache costs more than double the cost of migraine on its own.
And in the population-based studies that we've done around the world, we try to look at lost productivity costs and turn those into estimated losses to gross domestic product. And it's variable, but in all of the studies that we've done, it's 1.5% of GDP or more. And that's a big loss. In India, for some reason, it's rather higher. But for these other countries, between 1.5 and 2%. And that's a huge loss to GDP. Of course, employers are bearing that cost. Whoever's paying for work that is not done is bearing that cost, and that means society is bearing that cost. So let's just consider these costs and how we might measure them more directly. The Global Campaign tried to find large employers, and when I say mean large, I mean the sort of employer whose workforce includes people from all types of employment. We tried, for example, British Airways. We tried Alitalia. We tried and very nearly succeeded with the Dutch Post Office, who employ everybody from higher management who sit in offices to people who dig up the roads. And I say we very nearly succeeded in what we wanted to do was do a survey amongst their workforce and find out what the lost productivity costs were. But where do you think the pushback came from? Why did we fail? Madalena, who pushed us back? Who refused? It was the occupational health people. They felt that we were somehow, measuring what they were doing and, showing that they weren't doing their job. But we eventually succeeded with this company, Ford Motor Company in Kocaeli in Turkey, on the Asian side, about 50 kilometers east of Istanbul. Now, it wasn't an ideal company for us because their workforce were almost entirely engaged in heavy engineering, putting cars together. Of course, there were a few who sat in offices, a few who managed the company, but of that workforce, they were mostly male. There were 7,000 of them. We thought, well, this male workforce engaged in heavy engineering, how much lost productivity is there going to be? Well, there's the answer. 13.8% of the workforce in the survey. Let me just say how this survey was done. On site, there was a health centre run by primary care physicians, and it was an employer benefit that employees could make use of this health centre. And they did annual health checks. And so we did the survey within the context of those annual health checks. So as the employees came in, they had a questionnaire about lost productivity. 13.8% of the workforce, each of those 13.8% lost a mean of 6.7 hours per week, almost a day's work a week. 2.3% of workforce productivity was lost according to this survey. Now, the big thing about that is that it was almost all presenteeism. There was very little actual absenteeism, and that meant, and we did this, of course, with the help of senior management of the company, the senior managements were totally unaware that they were losing over 2% of their productivity. Of course, that rather matches what we saw with the losses to GDP. You would expect them to be more or less aligned. Now, what we thought we would do with these people who were losing this amount of productivity, within this health centre, we would set up a headache service. We put a headache specialist into the health centre and advertised it throughout the company. The company has on-site videos, it has newsletters, so everybody knew about it. And people were welcome to come along and seek care for their headache. And again, this had senior management backing. And we ran this actually for a process of 2 years, and at the end of it, we thought we would assess the change and show that we had indeed recovered some of this lost productivity. That's what we thought. What was the outcome? It may or may not surprise you. Probably won't surprise you because I think you've seen it also in the context of migrant care.
Nobody came. And that's the biggest problem of all. So here's a workforce that's suffering, that's losing productivity. We give them expert management on site and they don't use it. Why didn't they use it? Well, we wanted to do a survey to find out why, but at that moment, unfortunately, senior management lost interest. They took the view that we got it all wrong. Remember that the lost productivity was not visible to them, and then we set up a service for these people that we say are losing time, and nobody comes. So senior management seemed to take the view that, you know, this was all wrong and it wasn't necessary. So the lessons. This is the big one, and I've learned this from other studies in the global campaign. It is not sufficient just to put services in place. You have to do much, much more if you want to make sure that they're taken advantage of and achieve their benefits. Of course, migraine, as I say here, I'd rather say headache than migraine, but migraine and other headache disorders are the cause of substantial lost productivity, and employers, I think, very often are not aware of this. And that's a very important point to make, but you, of course, already know this. Effective intervention requires more than just offering care. And I think very importantly, if occupational health services are going to offer care, it needs to be done as a benefit of health services generally, not as employer benefit, as an employee benefit. Because I think this is one of the things we saw in Turkey, in Kocaeli. There is suspicion if it's something offered by the employer. The employer has a reason for doing this. This is somehow not in the interest of the person with headache. So I think that occupational health needs to be integrated into the more wide national health services. And that doesn't mean specialist headache services, it means primary care. Because primary care is where most headache ought to be treated. And until we get that message across, then most headache will not be treated, because it's only primary care that has the capacity to do it. And even primary care doesn't have the capacity, which is why we need to think about adding to primary care things like occupational health, but also community pharmacy. So my last point, that I don't think it's an employer's responsibility to make the migraine workplace, to make the workplace migraine friendly. I don't think it is. There may be legislation in relation to disability that makes it so, but generally it is not, I think, an employer's responsibility to make the workplace migraine friendly. But I think it's very much in the employer's interest. And I think that should be the message to the employer. It's in your interest. It's not something you must do because other people think you must do it. I think that's probably the point I want. Well, there's one more point I want to say, which is maybe a bit controversial. I have to say I don't like the term migraine-friendly workplace. It's this. I think that, you know, migraine is not a visible disability, and there is a big problem with disabilities that are not visible. And if accommodations, special treatment is given to people who have an invisible disability, other people may ask, you know, why are these people getting special treatment? And that breeds resentment, and resentment breeds stigma. And I know that stigma is something that you are very concerned about, and rightly so. But stigma does exist, and I think this can be one of the drivers for it. So, I was going to say something else, but I've forgotten what it is. So, yeah, I think I'll just end on that controversial note, that I think terminology is important. And I don't know what the right terminology is that we should use, but I think that it is very much, oh, I know this is the last point I was going to make. If you want to make the workplace migraine friendly,
it requires some education, and I noticed in that pamphlet that you mentioned 3 targets for education, but the general public was not one of them. And that's where you have to start. You have to start by, for all of these things, you have to start by educating the general public, including people who do not have migraine, and make them understand that migraine, even though it's invisible, it is a true disability. It does lead to productivity loss. It's in employers' interests and it's in society's interest to make things easier for them. I will finish there. Okay, thank you for this wonderful presentation, and I think there's a lot here that we are going to discuss a bit in the panel, and that can start our discussion. Now I'm going to switch to Portuguese. Antes de começarmos aqui a mesa redonda em si, eu queria só apresentar alguns dados que nos ajudem a fomentar um bocadinho a discussão, se bem que esta última apresentação acho que já tem aqui muitos pontos que vão ser muito úteis na discussão, sendo que temos aqui alguma vantagem do enquadramento que nós temos na saúde ocupacional em Portugal, mas podemos discutir isto a seguir. Só ponto toda a gente na mesma página, acho que já todos aqui conhecem bastante bem a área da enxaqueca, o que é uma enxaqueca e que não é apenas uma dor de cabeça, mas mesmo as dores de cabeça têm um impacto elevado e nós usamos muitas vezes enxaqueca exatamente porque quando falamos de dores de cabeça, de cefaleias no geral, há sempre uma desvalorização muito grande, mas de facto existem vários tipos de cefaleias com um impacto elevado, mas concentrando-nos aqui na enxaqueca, além da dor de cabeça em si, tem vários outros sintomas e são mesmo estes sintomas, além da dor, que impactam e que muitas vezes dificultam o trabalhar enquanto a pessoa está com crise. A sensibilidade à luz, aos cheiros, aos sons, todo este tipo de sensibilidade faz com que, por vezes, alguns locais de trabalho se tornem realmente complicados, especialmente quando a pessoa está com crise e está com esta sensibilidade bastante mais exacerbada, mas também a aura, alterações muitas vezes visuais que impactam no trabalho durante as crises, os sintomas gastrointestinais, todos estes sintomas fazem com que seja bastante difícil de trabalhar durante uma crise de enxaqueca. Outro dado importante é de facto a prevalência. A enxaqueca estima-se que em Portugal afeta cerca de 2 milhões de pessoas, portanto, e principalmente a idade ativa, principalmente mulheres, mas também os homens, e aqui é importante para que não haja um estigma associado aqui apenas ao género, existe tanto nas mulheres como nos homens, mas principalmente em mulheres e em idade ativa. Naturalmente, se estamos a falar de 2 milhões de pessoas em Portugal, nas nossas empresas, vai-se refletir num elevado número de trabalhadores que vivem com enxaqueca. Apesar de ser a primeira causa de incapacidade nas mulheres em idade ativa e a segunda causa de incapacidade no mundo, a verdade é que não é uma incapacidade temporária, não é uma incapacidade que faça com que estas pessoas estejam afastadas do mundo do trabalho. Portanto, vamos ter dentro das nossas empresas necessariamente muitos trabalhadores que vivem com enxaqueca. Isso é aquilo que demonstra um dos estudos que já foi feito, em que... Um bocadinho à semelhança daquilo que o professor Steiner apresentou com os dados da Turquia, nós em Portugal conseguimos fazer um questionário semelhante com muitas empresas e obtivemos então estes dados em que 21% dos trabalhadores reportou uma crise de enxaqueca no dia anterior, 84% dos trabalhadores tiveram cefaleia no ano anterior, pelo menos uma crise de cefaleia no ano anterior, e mais de metade era enxaqueca. Quando falamos aqui na frequência, são praticamente 5 dias por mês quando falamos de enxaqueca e 2 dias e meio, sensivelmente, nas pessoas que têm outro tipo de cefaleias. Isto vai se repercutir então num impacto económico, porque durante as crises muitas vezes temos absentismo, quando a pessoa não tem mesmo capacidade de ir trabalhar, mas também uma produtividade
reduzida e muitas vezes abaixo dos 50%, porque a pessoa esforça-se para ir trabalhar, faz o seu melhor, mas de facto, pelos todos os sintomas da enxaqueca, não consegue produzir o mesmo que produziria normalmente. Isto reflete então num impacto económico que em Portugal se estimou ser perto, os dados são de 2019, portanto aqui era perto de um salário mínimo por ano. Por cada trabalhador com enxaqueca. Quando fazemos aqui a extrapolação, então, um bocadinho à semelhança do que o professor Steiner fez a nível mundial, para a realidade portuguesa, estamos a falar de 4 milhões de euros por dia útil. Portanto, é algo que não podemos... isto é um dos dados que nós temos estado a apresentar em várias reuniões, num contexto um bocadinho mais político, para chamar a atenção de facto para a necessidade de endereçarmos este tema da enxaqueca e das cefaleias de uma outra forma e de uma forma mais proativa, porque 4 milhões de euros por dia útil não é algo que nós possamos ignorar enquanto sociedade. É neste contexto que surgiu então este projeto do Workplace MigraCare e aqui, felizmente, com muitas colaborações, tanto a nível científico, porque faz parte do meu projeto de doutoramento, com aqui algumas faculdades, mas também a nível europeu com o projeto do Migrant Friendly Workplace e com as sociedades médicas. O que é que nós queremos com este projeto? É, de facto, melhorar a gestão da enxaqueca no ambiente laboral. E isso vai nos permitir, então, reduzir este impacto na produtividade e portanto, fomentar aqui o que o professor Steiner estava a dizer de ser do interesse das empresas adotarem este tipo de práticas, porque, de facto, irá repercutir-se, então, no nível de produtividade dos trabalhadores e, como vimos, de uma percentagem significativa dos trabalhadores, reduzir este impacto económico a nível nacional e promover também um diagnóstico e tratamento atempados e no fim de contas, aquilo que importa mesmo, que é melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores com enxaqueca. Este projeto do Workplace MigraCare consiste em aqui 4 componentes. Uma delas é, e este projeto já vem a decorrer há um bocadinho mais de um ano, e portanto começou com sessões de formação para as equipas de saúde ocupacional das empresas que aderiram a este projeto, que aceitaram o desafio que lhes lançámos. Também uma checklist com os vários tipos de adaptações que existem nesta área da enxaqueca no trabalho, que recolhemos da literatura e devem ter visto, tem aí um panfleto nas cadeiras, que é exatamente esta checklist que tem os vários tipos de adaptações que podem ser feitas em ambiente laboral. E que também passamos às equipas de saúde ocupacional para os poder guiar, mas também aos trabalhadores para que possam conhecer o que podem fazer e aquilo que podem discutir com a equipa de saúde ocupacional. Depois o foco do projeto, que era de facto as empresas disponibilizarem uma consulta dedicada à enxaqueca nestes trabalhadores com enxaqueca que se inscrevessem no projeto e uma parte mais de empoderamento dos próprios doentes com um toolkit de autogestão. Mas aqui o principal deste projeto acaba por ser mesmo o facto de envolvermos as equipas de saúde ocupacional e tentar colocar o foco no que é que as empresas podem fazer para apoiar estes trabalhadores e para reduzir o tal impacto que têm económico da produtividade, sendo do interesse delas. Não tanto naquilo que os doentes podem fazer, porque isso já o fazemos fora destes projetos, já tentamos chegar à população geral e aos doentes para que eles possam fazer uma autogestão. E este é um dos principais fatores diferenciadores deste projeto face àquilo que existia anteriormente, porque a maioria dos projetos que existem a nível mundial focam-se de facto no que é que o trabalhador pode fazer sozinho, mas aquilo que chegamos à conclusão é que sem o apoio da empresa muitas vezes é difícil fazer algumas das alterações que são necessárias. Neste projeto tivemos então 11 empresas que alinharam neste desafio, mais de 500 trabalhadores. Estas empresas foram de setores variados e com uma distribuição geográfica expectável para aquilo que é a nossa distribuição de empresas a nível nacional. E acho que aqui, especialmente contrastando com aquilo que foi dito anteriormente, das tentativas que foram feitas a nível mundial, acho que conseguimos salientar
e é um resultado muito positivo porque mostra aqui a oportunidade que temos empresas com interesse realmente em fazer a diferença nesta área e com mais proatividade para aceitarem estes desafios do que a nível mundial. Ia só terminar aqui com nós, durante este projeto, já tivemos a fase das consultas em 10 destas 11 empresas e pedimos às várias pessoas envolvidas do lado da empresa, tanto os médicos do trabalho como as pessoas de recursos humanos, de gestão de projetos que estiveram envolvidos no projeto, pedimos-lhes para identificarem quais é que tinham sido as principais barreiras que tinham existido e quais é que eram os facilitadores para que este projeto pudesse acontecer. E a importância disto é exatamente nós, a seguir, discutirmos um bocadinho o que é que podemos fazer em conjunto, qual é que é a forma como faz sentido para que isto deixe de ser um projeto pontual com 11 empresas, mas para que se possa tornar uma realidade mais generalizável, para que possa ser adotado por mais empresas e num contexto até possivelmente de rotina, em vez de serem projetos pontuais. As principais barreiras que foram encontradas, algumas como expectável, outras nem tanto, foram de facto a adoção das recomendações que foram feitas pelos médicos do trabalho, pelas próprias equipas de gestão, porque muitas vezes depois as pessoas que estão na liderança precisam de perceber a realidade da enxaqueca e de se calhar ter uma noção melhor do que é a doença e das limitações que trazem, precisam também estar alinhadas com o projeto e muitas vezes há esta resistência dos líderes de equipas em conseguir implementar estas recomendações. Também aqui um bocadinho aquilo que foi abordado na apresentação do professor Steiner, a disponibilidade dos trabalhadores para irem às consultas. Pronto, nós tivemos resultados bastante melhores do que ninguém a parecer, felizmente. E também podemos, se calhar, discutir depois um bocadinho no painel o porquê de ter sido diferente dessa realidade internacional. E os próprios processos internos que são necessários para implementar um projeto novo para alterar as práticas a nível da saúde ocupacional. Os principais facilitadores foram, de facto, a elevada prevalência e o interesse dos trabalhadores no projeto, a motivação e o alinhamento entre as equipas de saúde ocupacional e as equipas de recursos humanos, a influência de grupo que acaba por existir e que ajuda à adoção da intervenção por parte dos trabalhadores, ou seja, quando um dos trabalhadores participava no projeto e comunicava à restante equipa, acaba por ter um efeito que potencia aqui a adesão de outros trabalhadores também ao projeto, o apoio, aqui o apoio das equipas de gestão e a acessibilidade, a facilidade de comunicação com estas pessoas de gestão. Por outro lado, a disponibilidade das equipas de saúde ocupacional foi identificada por umas empresas como uma barreira, por falta de disponibilidade, noutras empresas como um facilitador, porque houve de facto esta disponibilidade. E com esta deixa, eu passava então para a mesa redonda e convidava aqui as pessoas que vão participar na mesa redonda a juntarem-se cá à frente e introduzindo aqui rapidamente o Dr. Vítor Pinheiro, que é diretor clínico no Grupo Fidelidade e na Siemens Gamesa. Peço que então se junte aqui à frente. O Dr. Daniel Amorim, que é médico interno de formação especializada em Medicina do Trabalho na ULS de Viseu Dão Lafões. A Zilda Mendes, que é coordenadora da equipa de Analytics da Direção de Soluções em Saúde da Associação Nacional de Farmácias e vive com enxaqueca e por isso vem partilhar um bocadinho desse seu testemunho e desafios de trabalhar com enxaqueca. A Francisca, que é farmacêutica e também vive com enxaqueca e portanto vem-nos dar o seu testemunho também como uma pessoa que tem este desafio de ter um trabalho ativo e lidar com crises de enxaqueca. Pronto, fazer aqui um bocadinho da moderação do painel, mas o objetivo é que seja também algo aqui informal e eu começava
dando prioridade aqui às pessoas que vivem com enxaqueca, como deve ser feito. Para começar este debate, perguntando-vos um bocadinho quais é que são os maiores desafios que se sentem no ambiente de trabalho, por trabalhar, especialmente durante as crises, mas no geral, quais são os maiores desafios que sentem e quais é que são as adaptações, aquilo que têm de fazer para que seja possível gerir o trabalho vivendo com enxaqueca. Então, antes de mais, obrigada pelo convite. É sempre um gosto falar de enxaqueca e, aliás, dar voz à enxaqueca. O meu nome é Francisca Almeida, sou farmacêutica, trabalho numa empresa de cuidados domiciliários. E a verdade é que eu acho que sou uma privilegiada, Madalena, e já me ouviste dizer isto muitas vezes, mas eu acho mesmo que sou uma privilegiada porque não só tenho uma rede de apoio espetacular, mas como em todo o meu percurso profissional, que embora seja curto, não deixa de ser significativo, tenho a sorte de ter tido sempre chefias que sempre compreenderam aquilo que é a enxaqueca. E isso é de facto espetacular, porque eu sei que a maioria dos doentes não tem essa oportunidade. E, portanto, o meu dia-a-dia com uma crise acaba por ser muito facilitado no sentido em que eu estou à distância de uma mensagem da minha chefia e informo: estou com uma crise, se calhar preciso de ficar em teletrabalho, há problema, e a resposta é sempre muito positiva no sentido de não há problema nenhum. E, portanto, felizmente eu tenho esta sorte de ter esta flexibilidade de horários, poder ficar em teletrabalho e poder-me resguardar. E isso acho que é mesmo uma sorte muito grande, e continuo a dizer, sinto-me uma privilegiada e tenho muita sorte. No entanto, quando eu comecei e quando fui diagnosticada com enxaqueca, eu estava na faculdade. E, portanto, estou com uma farmacêutica de cada lado e, portanto, a verdade é que o curso de Ciências Farmacêuticas é um curso muito desafiante e, portanto, durante 5 anos eu fui constantemente estudar com dor, fui a exames com dor. E porquê? Porque eu tinha este medo de, se eu não for ao exame, eu vou chumbar. E eu acho que isto é o que se passa muito na cabeça dos doentes. Se eu não for trabalhar, se calhar, se estou constantemente a não ir trabalhar, se calhar vou ser despedido. E de facto isto é um medo que eu não tenho, e volto a dizer, tenho muita sorte, mas era algo que era um medo que eu sentia muito na faculdade. Se eu não for, se calhar vou chumbar, se calhar não acabo o curso, e então passava constantemente neste medo, e que depois gera outro tipo de problemas, como ansiedade, etc. Não sei se queres partilhar. Então, muito bom dia, eu sou a Zilda. Só corrigir aqui a colega, eu não sou farmacêutica, eu sou mesmo de estatística. Trabalho na Associação Nacional de Farmácia já há muitos anos e sempre trabalhei na área da estatística. Eu também sou uma privilegiada, pronto, aqui como a colega falou, mas porque eu no início, quando comecei a ter dores de cabeça mais na altura da faculdade e quando era mais nova, eram umas dores de cabeça que eram mais esporádicas. Eu tinha mês sim, mês não, mais na altura menstrual, e portanto aquilo era uma coisa que passageira, nunca me preocupei em procurar médicos especialistas, nem nada disso. Piorou tudo muito depois da menopausa. Quando toda a gente me dizia na menopausa isto vai melhorar, a coisa ficou negra. E ficou mesmo muito negra, mas eu tenho sorte do sítio onde estou a trabalhar. Primeiro porque é um trabalho de escritório, depois porque isso tudo aconteceu depois de Covid, e depois de Covid o teletrabalho ajuda imenso, a flexibilidade do horário é ouro sobre azul, porque quando comecei a ter enxaquecas 7, 8 por mês, é impossível não ter baixas de produtividade. Só que eu compensava as baixas de produtividade, portanto, mesmo compensando, é com muito esforço, porque quando a pessoa acorda de manhã com enxaqueca, vê, hoje não consigo. Está ali 2, 3 horas, às vezes uma manhã inteira sem trabalhar, mas o trabalho está por fazer. E, portanto, o que é que a pessoa faz? De manhã fica sossegadinha, não faz nada, porque não vai dar para trabalhar, mas depois trabalha tarde de noite ou trabalha fim de semana. Portanto, é com muito esforço. Nunca tive problemas também com a chefia, portanto, é a distância de um telemóvel, olha,
Hoje não consigo, e também com a equipa, que eu coordeno uma equipa e, portanto, quando eu não conseguia estar no computador ou não consigo, por exemplo, é tudo números, não é? É tudo números, não é? O Excel já não se vê os números, não é? Quando se está com uma enxaqueca e quando se está constantemente a ir à casa de banho vomitar, não é possível ver números, não é? Só que, lá está, à distância de um clique, eu também, com uma voz, felizmente funciona, era telefonar e dizer, olha, hoje não vou conseguir, mas temos uma coisa para entregar logo, ou amanhã ou assim, peguem lá no meu trabalho que está no sítio tal, e a equipa é fantástica e, portanto, nunca senti que falhei nesse sentido, porque lá está, as FIAs compreendiam e a equipa também que eu coordenava também sempre foi tapando aqui os buracos. Mas para mim, enquanto doente e enquanto pessoa que gosto de cumprir as minhas atividades no trabalho, é muito difícil gerir quando se chega ao ponto das 7, 8 enxaquecas por mês, e eu nunca me tinha apercebido de que eu tinha mesmo que consultar um especialista, apesar de trabalhar há 20 e tal anos num ambiente farmacêutico. Como eram coisas esporádicas, eu achava sempre, agora tomo um comprimido, já passou, deixa ver no mês que vem. Quando começa a ser muito frequente, faz falta, como eu já ouvi aqui dizer, ter um acompanhamento, faz falta saber onde é que vamos, a quem é que eu me vou queixar, porque o médico de família foi muito importante, mas eu acho que aqui a literacia em saúde de quem tem as enxaquecas e dos colegas que não têm é fundamental. Eu tive colegas que me disseram, Zilda, tens que ir ao médico, Zilda, tens que procurar um especialista, porque eu não estava pronto, penso rápido, não é? E é difícil. Sim, esse papel das equipas, dos colegas, é muito essencial e, efetivamente, na compreensão e para que seja possível este tipo de respostas face a situações mais complicadas, em que não existe essa compreensão e em que existe um estigma associado. Outra coisa que falaram que também acho que é mesmo importante é a questão da compensação, que muitas vezes os doentes fazem o esforço para compensar esse tempo perdido, mas de facto é muito desafiante fazê-lo e normalmente é sempre à custa daquilo que é o tempo pessoal, e com frequência de crises elevadas começa a ser de facto complicado. Mas pegando aqui nestas duas coisas que foram mencionadas, que são adaptações que utilizam muito, que no vosso caso já existiam, mas noutros casos não existem, que é o teletrabalho e a flexibilidade de horário, não é? Aqui as duas, se calhar as duas mais importantes que destacaram, e passo então aqui para os médicos de trabalho, para nos falarem um bocadinho das situações que tiveram no âmbito deste projeto, das consultas que fizeram, se estas foram aqui as adaptações mais recorrentes, qual é que é a dificuldade de pôr algum tipo de trabalhadores, não é? Porque depende muito das funções, e aqui nestes casos é possível ter teletrabalho e ter flexibilidade de horário, mas depois nem em todos os casos isso é possível. E como é que foi esta gestão? Quais foram os tipos de adaptações que mais vezes recomendaram? E a aceitação dessas sugestões por parte da empresa. Ora, já está a funcionar. Muito bom dia a todos. Antes de mais, e permitam-me tecer aqui algumas considerações, é com muito gosto que cá estou, participando neste projeto que é tão importante, tão relevante, e aproveito para partilhar uma coisa, que é, eu recordo-me que este projeto foi apresentado no Fórum Nacional de Medicina do Trabalho há 2 anos, no fórum no qual eu estava.
obrigado a promover as condições de trabalho. E permitam-me ter uma opinião um bocadinho contrária, porque legalmente em Portugal a entidade patronal é obrigada a promover as condições de trabalho em segurança e saúde dos trabalhadores. Portanto, eu vejo isso noutra perspectiva, que é aqui, sim, somos obrigados. E também na doença neurológica, porque estamos a falar na enxaqueca, porque é uma doença neurológica, era o que eu queria dizer. Não é apenas uma dor de cabeça, just not an headache. Como é que se diz? Sim, é muito isso que costumamos utilizar. Não é apenas uma dor de cabeça, é de facto uma doença neurológica. Exato, think again. Uma doença neurológica e como é uma doença neurológica, temos que atuar. E eu julgo, e já tendo aqui alguns comentários àquilo que foi dito também em relação àquele projeto internacional, estava a olhar para aquilo e pensar, isto foi um bocadinho um projeto mais passivo, em que proporcionam algo, mas cabe ao trabalhador recorrer se quiser. E deduzo que na Turquia, como em Portugal e outros países, muitas vezes existe sempre o medo da repercussão. O que é que isto vai causar? Que repercussões é que nós vamos ter? E por isso é muito importante que as organizações também tenham uma cultura em que permitam às pessoas sentirem-se à vontade para expor os seus receios, as suas dificuldades, que nós possamos intervir. Por outro lado, aqui e com os serviços de saúde ocupacional, e certamente aqui o meu colega Daniel irá também confirmar, permite-nos ter uma ação mais interventiva, ou seja, não é apenas algo que vem ter connosco, que a pessoa recorre, mas que nós possamos também intervir, comunicar com as organizações, e eu posso falar da experiência em 2 tipos de organizações diferentes, e a abordagem foi totalmente diferente. Portanto, para as empresas que estão envolvidas neste projeto, cada uma teve que encontrar a forma ideal de introduzir este projeto e fazê-lo funcionar nas suas empresas. Portanto, acaba por não ser igual para todos, e no meu caso foi bastante diferente, mas isto para conseguirmos realmente diminuir um bocadinho o presentismo, o absentismo, e conseguirmos contribuir para a melhoria das condições de trabalho e da produtividade das pessoas. E já agora também uma pequena nota que eu reparei ali, a Madalena dizia há bocadinho que é uma doença neurológica que pode ter este impacto, mas que em princípio não é impeditivo de trabalhar. E eu, semana passada, cruzei-me com uma notícia aqui dos nossos vizinhos espanhóis, em que houve uma decisão judicial em que validou uma incapacidade permanente e absoluta para o trabalho habitual de uma pessoa com enxaqueca. Não tenho certeza da profissão, mas eu penso que era planificadora, salvo erro. Mas só para dizer que realmente não é apenas uma dor de cabeça, pode ter consequências bem mais graves. Existe de facto várias situações em que é necessário uma baixa médica prolongada porque há uma incapacidade ou pela frequência das crises ser muito elevada, a intensidade. Também vemos isso muito na cefaleia em salva, que especialmente durante os períodos de ciclos de cefaleia, muitas vezes é necessário mesmo uma baixa médica, e temos até algumas pessoas ou associados da Migra, ou também pessoas que responderam a um questionário que fizemos relacionado com o trabalho, em que de facto se encontram de baixa. Não é os números que estamos a falar, ou seja, quando nós falamos de enxaqueca, de ter 2 milhões de pessoas em Portugal, não são 2 milhões de pessoas com incapacidade para o trabalho permanente. A grande maioria, onde existir vários casos mais pontuais em que de facto há uma incapacidade permanente ou é necessário uma baixa médica mais prolongada, mas a maior prevalência são casos em que a pessoa tem 5, 7, 8, 10 dias por mês de crises e, portanto, tem de fazer esta gestão, mas aquilo que acaba por acontecer é que, enquanto que nós, se partimos uma perna e o nosso trabalho é físico, temos uma baixa médica até estarmos bem e voltamos, não é? Há esta possibilidade de recuperação, enquanto que na enxaqueca nós depois não temos formas legais, e aqui se calhar será um bocadinho o desafio que vos lance falar aqui um bocadinho dessa parte, que é nós não temos formas legais para conseguir justificar que hoje preciso de faltar, mas amanhã já consigo ir ao trabalho, mas daqui por uma semana já preciso de faltar mais um dia. Esta intermitência, não é? Que é muito característica da enxaqueca, porque são vários dias, mas não são seguidos, são vários dias por mês, mas não são seguidos, e a frequência varia muito de pessoa para pessoa. E de facto depois normalmente é isso que torna desafiante gerir com o local de trabalho. E isso tem efetivamente aquele impacto muito importante. Eu foi surpreendido com uma decisão que é absoluta, que é permanente. Isso é que foi para mim também, para mim foi surpreendente. Mas eu se calhar também não quero monopolizar aqui a conversa toda, posso dar um bocadinho a oportunidade, eu tenho muito mais para dizer e se calhar passo aqui só um bocadinho ao Daniel, não sei se queres partilhar algo.
Muito bom dia a todos, então. Cumprimento todos os elementos da mesa, agradeço à Associação Migra e também à Sociedade Portuguesa de Cefaleias pela formação que nos deram no início. Eu acho que este projeto foi muito interessante, mais a 3 níveis, pelo menos falando na ULS Viseu de Lafões. Primeiro para os trabalhadores, claro, que puderam participar, foram cerca de 58 inscrições, foram elegíveis 48 para o estudo e foram 24 do grupo de intervenção. E pronto, para eles foi muito interessante, mas também para nós, a nossa equipa de saúde ocupacional teve uma excelente formação, também os médicos de trabalho, e também para as FIAs, e acho que aí se calhar é que temos que se calhar mudar um bocado as mentalidades, uma entidade pública, que somos cerca de 3.500 profissionais, o hospital funciona 24 horas, ou seja, 75% dos nossos profissionais são do sexo feminino, ou seja, se formos por 15%, dá quase 400 pessoas com enxaqueca e torna-se muito difícil de gerir estes casos. Pronto, e a grande dificuldade que nós tivemos foi mesmo do facto da flexibilidade do horário, que é quase impossível. As pessoas são escaladas e têm que cumprir a escala. Pronto. E aqui a grande dificuldade foi estabelecer critérios de quem é que ficava com isenção do horário noturno, quais é que eram os motivos de mudar de posto de trabalho, ou seja, em último caso. E pronto, e acho que isso também nos faltam guidelines e falta mais discussão nessa área para nos apoiar as nossas decisões. Pronto, nós temos uma ficha de aptidão que, se o médico de trabalho entender e colocar lá a isenção do horário noturno, é legal e a empresa tem que cumprir. Pronto, para falar um bocado da parte da legislação. Eu ontem estive a analisar as 25 consultas que fiz, que já foi no início do ano, ou seja, já não me lembrava muito bem. A grande maioria foram enfermeiras, ou seja, com trabalho por turnos. Tivemos 15 mulheres e um homem, um fisioterapeuta do hospital. A grande maioria já fazia algum tratamento, mas tivemos 3 pessoas que nunca tinham ido ao médico. E fiz o diagnóstico, comecei algum tratamento agudo. E os principais desencadeantes, os triggers, em quase todos eram o trabalho por turno, mas tive um ou outro caso que eram coisas simples, por exemplo, uma assistente técnica, as nossas secretárias, que tinham, por exemplo, impressoras que faziam muito ruído. Era o simples facto de afastar a impressora do posto de trabalho. Pronto. E esse tipo de recomendações teve uma boa aceitação dentro da empresa? Foi sim. Nós tentávamos procurar e explicar sempre às FIAs, diretores de serviços, enfermeiros gestores, explicar um bocado a nossa visão. Tivemos uma enfermeira da neonatologia que reportava como trigger, não único, mas muitas das vezes, quando trabalhava com aparelhos de fototerapia, os bebés têm icterícia e assim, aquela luz intensa desencadeava-lhe muitas das vezes enxaqueca. Ela no início não percebia muito bem, mas por causa até deste estudo, esteve mais atenta, fez o seu diário de enxaquecas e conseguimos que ela não ficasse alocada àquele posto de trabalho. Quando fizessem a escala e dividissem os bebés que têm que assistir, ela não ficava alocada a isso. Só uma questão, qual é que é a importância aqui do envolvimento da saúde ocupacional, do médico do trabalho, neste tipo de situações, face a pessoa identificar e tentar gerir nas empresas? A aceitação por parte das FIAs, por parte da empresa, destas adaptações é diferente, vindo de uma forma mais formal? Nós temos muitos enfermeiros gestores, muitos serviços e alguns estão mais sensibilizados para a enxaqueca do que outros. Pronto. Nós notamos quando é uma epilepsia e que temos um EEG a comprovar
e acho que há mais sensibilidade, mas para a enxaqueca, que é um diagnóstico clínico, não temos um meio complementar diagnóstico a comprovar, acho que é um bocado difícil. E as próprias FIAs e mesmo os membros da equipa, eu senti que não estão muito sensibilizados para isso. E acho que este tipo de projeto é importante para sensibilizar isso, porque quando eu coloco lá um membro da equipa com isenção de horário noturno, vou estar a sobrecarregar o resto da equipa. Pronto, se o resto da equipa não estiver sensibilizada para isso, há um mal-estar na equipa. Pronto, aquela pessoa é quase a privilegiada. Mas de todos, dos 16, alguns já não faziam horário noturno, assistentes técnicos, alguns assistentes sociais. Coloquei 3 com isenção de horário, quer dizer, 2, um foi com redução, ou seja, tentar fazer só um turno noturno por semana, porque a falta de elementos depois sobrecarrega, e acho que isso, o excesso de turnos noturnos é que desencadeava as enxaquecas, ou seja, a falta de descanso. E tive sucesso, pelo menos nesses 2 com isenção de horário noturno, que faziam um tratamento preventivo, faziam um propanolol, um topiramato. Conseguimos reduzir para menos de 4 dias por mês e conseguiu ficar só com um tratamento agudo, no seu AIN, no seu triptano. E acho que isso os neurologistas devem procurar mais um médico de trabalho para melhorar as condições.